Gente, vamos passar agora para o caso mais geral possível, né, de cálculo de trabalho, que é justamente o caso de trabalho mecânico de forças variáveis bi ou tridimensionais, né? Ou seja, forças variáveis que tenham componentes ao longo dos eixos x, y, z. Tá? Nós iniciamos então esse capítulo falando de trabalho de forças constantes, tá? Tanto em módulo quanto em direção, que era o caso mais simples. Depois, no vídeo anterior, a gente falou de forças variáveis unidimensionais, ou seja, forças que atuam ao longo do eixo x com módulo variável, então um caso um pouco mais geral em relação ao anterior. E agora sim, o caso mais geral possível, que são forças com duas ou três componentes, né, ao longo dos eixos cartesianos, né, e variáveis, né, são forças que podem variar tanto em direção quanto em intensidade. Tá? Então, digamos o seguinte, né, que você tenha uma partícula qualquer que está sendo deslocada do ponto A até o ponto B. Então, essa curva preta aqui é a trajetória dela no espaço tridimensional. Tá? E aí, ao longo de toda essa trajetória, essa partícula está sofrendo ação de uma força variável. Tá? Então, você vê o seguinte, né? Nesse ponto aqui, ó, quando a partícula está passando por esse ponto, a força que está atuando nela é F1. Tá? Então, tem essa direção e essa intensidade fazendo um ângulo θ1 com o deslocamento, nesse pedacinho da trajetória. Tá? Esse ds1, é o deslocamento infinitesimal da partícula nesse pedacinho da trajetória. Tá? E aí a partícula então vem até esse outro ponto, aqui ela sofre um deslocamento, ds2, né, tangente aqui tangente à curva, né, tangente à trajetória, e nesse instante, digamos que a força que está atuando nela está apontando agora para essa direção, e com outra intensidade fazendo um ângulo θ2 com deslocamento. Então você tem uma força que varia tanto em módulo quanto em direção. Né? E esse deslocamento da partícula é um deslocamento qualquer no espaço. Tá? Eu quero então achar o trabalho total que essa força aplica nessa trajetória sobre a partícula. Tá? Ou o trabalho sobre a partícula ao longo de toda essa trajetória, devido a essa força variável. Tá? Bom, logo de início eu não sei calcular assim, logo de cara, né, o trabalho total. Mas eu sei calcular o trabalho em cada trecho da trajetória, em cada pedacinho da trajetória. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o deslocamento completo, né, vou pegar a trajetória completa e vou subdividir em elementos infinitesimais de tamanho ds, né, em deslocamentos infinitesimais de tamanho ds. ds1, ds2, ds3, ds4, enfim. Vou pegar infinitos vetores de deslocamento infinitamente pequenininhos. Então, em cada pedacinho infinitesimal da minha trajetória, eu vou calcular o trabalho, usando produto escalar, F escalar deslocamento. O somatório desses valores, ao longo de toda a trajetória, vai me dar o trabalho total. Né? Então, o trabalho total no percurso AB é o trabalho feito apenas nesse pedacinho da trajetória, mais o trabalho feito apenas nesse outro pedacinho da trajetória, mais o trabalho feito em outro pedacinho da trajetória, que eu estou chamando de DW3, mais DW4, DW5, até DWN, onde N tende a infinito. Né? Eu estou pegando essa trajetória e dividindo em elementos de deslocamento infinitesimais, né? Então infinitamente pequenos. Então eu vou ter, a rigor, no limite, né, eu vou ter infinitas parcelas, né, nesse somatório. Tá? Aí vocês podem falar assim, pô, mas se eu tiver infinitas parcelas, né, infinitos termos nesse somatório, o resultado vai dar infinito. Não vai dar, né? Porque você tem, isso é um processo limite, né? Você tem infinitas parcelas, só que cada uma dessas parcelas é infinitamente pequenininha. Essa é a ideia de integral, né? Você tem um somatório de infinitos termos, só que cada termo é infinitamente pequenininho. Então, no final, você vai ter uma convergência desse resultado. Né? Então, a ideia é sempre essa. Você pega uma trajetória complicada lá qualquer, divide em pedacinhos de deslocamento infinitesimais, calcula o trabalho em cada pedacinho da trajetória e no final soma esses caras todos. O que é esse somatório? No limite, onde o n tende a infinito. Esse somatório se transforma numa
integral. Então, o trabalho só num pedacinho da trajetória ds é o que, gente? O que é o trabalho infinitesimal? O trabalho diferencial é F escalar ds. É o produto da força com o deslocamento naquele pedacinho. Produto escalar da força com o deslocamento naquele pedacinho da trajetória. Então, dW é F escalar ds. Então, o que é o trabalho global, né? O que é o trabalho integrado em todo o trajeto AB? O trabalho total no trajeto AB é a integral, desde o ponto A até o ponto B, de F escalar ds. Né? Então, calcula o produto escalar localmente, fazendo a integral desse troço, você vai ter o trabalho total. Né? Esse tipo de integral aqui, pessoal, é chamada de integral de linha ou integral de percurso, tá? Talvez vocês já tenham visto isso lá no curso de cálculo. Se não viram ainda, certamente vão ver, tá? Você vê que é uma integral que é calculada, ela recebe esse nome integral de linha porque ela é calculada ao longo de uma linha, ao longo de uma trajetória específica, né? Então aqui, por exemplo, você tem essa trajetória, você está pegando esses produtos escalares calculados em cada pedacinho em cima dessa linha e fazendo o somatório de todos eles. Então você está fazendo uma integral ao longo de uma linha, né? Por isso que chama de integral de linha ou integral de percurso, né? Ou integral de caminho. Né? Uma integral calculada ao longo de um caminho no espaço tridimensional. Tá? Então vocês vão explorar esse tipo de integral, vocês vão explorar isso bastante lá no curso de cálculo, caso ainda não tenham feito isso. Né? Então aqui é só para exemplificar, né? Vamos fazer aqui dois exemplos, tá? Esse primeiro exemplo aqui mais simples, depois um outro um pouquinho mais complexo, tá? Então esse primeiro exemplo é o seguinte: você tem uma partícula que está sendo deslocada no plano XY, tá? A partícula está sempre em cima do plano XY, e você está trazendo a partícula desde o ponto A até o ponto B, ao longo do eixo X, né? Ao longo da horizontal, né? Deslocamento horizontal, e depois do ponto B até o ponto C. Então, um deslocamento horizontal, depois um deslocamento vertical. Em todos os pontos desse movimento, a partícula está sofrendo a ação de uma força F bidimensional. Essa força tem 2 unidades na direção X e 2 unidades na direção Y, ou seja, 2 newtons de força na direção X e 2 newtons na direção Y. Né? Então, essa força F, nesse exemplo aqui é uma força constante, tá? Depois a gente vai fazer um caso de força variável. Tá? Então, é uma força bidimensional constante e dessa forma, né? Tem a componente X dela vale 2 e a componente Y vale 2 também. Tá? Então, eu quero calcular o trabalho ao longo do trecho AB, o trabalho ao longo do trecho BC e depois o trabalho total, que vai ser a soma dos dois. Né? Então, ao longo do trajeto AB, tá? Então, ao longo desse trajeto aqui, vamos calcular o trabalho que essa força realiza sobre essa partícula. Tá? Então, pela definição geral, essa é a definição mais geral possível, né, de trabalho. Então, o trabalho é integral do ponto inicial até o ponto final. Eu estou pegando esse trecho aqui, ó. Então, ponto inicial, XA, ponto final, XB. Né? Estou pegando só esse trecho aqui. Ó. Força escalar deslocamento. Quem que é a minha força? 2I mais 2J. O enunciado me deu isso. Quem que é o meu deslocamento? Olha só, gente. No trecho AB, eu não estou caminhando ao longo do eixo X, então eu estou caminhando ao longo do eixo X. Qual que é o meu ds? O que é o meu deslocamento ds infinitesimal? Né? É o tanto que eu caminhei ao longo do eixo X na direção Y. Né? É dx unidades na direção Y. Então esse camarada aqui, ó, esse sujeito, é o meu deslocamento infinitesimal ds. Né? Dx unidades na direção Y. Tá? Então agora fica fácil fazer esse produto escalar, né? Só pegar o produto aqui e só aplicar a propriedade distributiva, né? Então como é que vai ficar isso aqui? Isso é integral de XA até XB Olha, gente, olha só. Produto escalar desse termo com aquele lá, ó. I, escalar I é 1, né? 2 vezes dx dá 2dx.
né? Aí, ó, produto escalar agora desse termo com aquele, ó, J escalaria quanto? Zero, né? Então, eu só vou ter, esse produto escalar é 2dx, né? Avaliado de xa até xb. Então, isso aqui é igual. Duas vezes a integral de dx é x. Avaliado de xb, de xa até xb, né? Então, isso aqui vai ficar duas vezes o x final, é xb, menos o x inicial. Você vê que o trabalho deu positivo, né? Como tinha que ser. Porque olha só, pega aqui, ó, a força e o deslocamento, tá? Essa força, ela tem uma componente a favor do movimento, gerando um trabalho positivo, e uma força, e uma componente, perdão, perpendicular ao deslocamento. Essa componente perpendicular não faz trabalho. O Fx faz trabalho. O Fy não faz trabalho, né? Que o Fy é perpendicular ao deslocamento nesse caso, né? Então, no fim das contas, o trabalho tinha que dar um número positivo mesmo. O xb é maior do que o xa, então esse cara aqui é positivo. Tá? Então, deixa esse resultado aqui guardado. Vamos fazer agora o trabalho dessa mesma força, só que ao longo do trajeto BC. Tá? Então, ó, definição de trabalho é igual a integral de F escalar ds. Quem que é a minha F? Esse cara aqui, ó, escrito na forma analítica, né? Quem que é o meu ds? Quem que é o meu deslocamento? Ué, gente, eu não estou caminhando no trecho BC, eu estou caminhando aqui, ó, ao longo do eixo Y, né? Ao longo da direção vertical. Então, o meu deslocamento ds é o tanto que eu caminhei na direção Y vezes o unitário J. Né? Esse camarada aqui, ó, esse parênteses, é o meu ds. Meu ds, meu deslocamento, né, infinitesimal, no trajeto BC. Então, eu vou integrar essa relação de y inicial até o y final, né? De yb até yc. Então, como é que fica aquele produto escalar ali? Isso é igual, integral, de yb até yc. Como é que vai ficar? O produto escalar aqui, ó, I escalar j é zero, são perpendiculares entre si, né? J escalar j é 1, né? Então, vai ficar 2dy. Então, essa integral vai ficar 2 vezes yc menos yb. Duas vezes yc menos yb. E deu um número positivo, né? Ou seja, o trabalho dessa força ao longo desse deslocamento tinha que dar um número positivo mesmo. Porque olha só, essa força está inclinada para lá, né? Ela tem uma componente vertical, Fy, a favor do movimento, gerando um trabalho positivo. E a componente Fx, a componente horizontal dessa força, está apontando para lá e o deslocamento está para cima. Então, a força Fx, a componente x dessa força, não faz trabalho, né? Só o Fy. E o Fy aponta para cima, no sentido do deslocamento, então o trabalho é positivo, né? O trabalho está favorecendo, a força está favorecendo o movimento, né? Então o trabalho é positivo. O que é o trabalho total, então? É a soma dos dois, né? Então vai ficar 2 vezes, né? Então isso aqui é igual ao trabalho no processo AB, no trajeto, né? AB, mais o trabalho no processo BC, ou na trajetória BC, né? Então vai ficar 2, colocando aqui em unidade, 2 vezes xb menos xa, mais yc menos yb. Então dá um trabalho positivo, né? O trabalho total também vai ser positivo, beleza? Então, assim, esse caso, né, eu apliquei a relação geral, né, a formulação geral do cálculo de trabalho para uma força bidimensional constante. Agora vamos fazer o caso de uma força variável, tá? Então aqui é uma situação um pouquinho mais detalhada, né, mas o procedimento vai ser o mesmo, tá?
No final eu vou calcular um produto escalar e fazer uma integral dele. Tá? Qual que é a situação aqui agora? Eu tenho uma partícula que está sendo trazida, né? Está sendo arrastada do ponto A até o ponto B ao longo dessa parábola. Tá? Essa curva preta aqui é uma parábola, y igual a x quadrado. A equação dessa trajetória é y igual a x ao quadrado. Então, uma parábola com a concavidade para cima, né? E que passa pela origem do sistema de coordenadas. Ao longo de todo esse trajeto AB, a partícula está sofrendo a ação de uma força variável. Essa força, qual que é a fórmula dela? Ela tem 2x newtons na direção I, mais 3y newtons na direção J. Né? X e Y são as coordenadas da posição, são as coordenadas da partícula. Né? Então você vê que, à medida que ela caminha ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y, as componentes mudam de intensidade. Né? À medida que o X vai crescendo, essa componente aqui fica maior. À medida que o Y vai crescendo, essa componente aqui fica maior. Então, é uma força que depende da posição. Tá? Então, uma força variável. E eu quero achar qual que é o trabalho que aquela força ali está aplicando ao deslocar a partícula do ponto A até o ponto B. Tá? Então, eu vou ter que usar a relação geral de equação geral para o cálculo de trabalho. Né? Para uma situação geral. Então tá, gente, olha só. Primeira coisa que eu preciso fazer é achar uma fórmula para esse produto escalar, dar uma ajeitada, né, no resultado e aí fazer a integral. Tá? Então vamos fazer primeiro o produto escalar FdS. Produto escalar F com o ds. O que é ds, gente? Aqui eu coloquei dl, na verdade aqui é um ds. Né? É um deslocamento. Tá? Então digamos que a partícula está passando por aqui. Ela está se deslocando ao longo da direção tangente, né, à trajetória, nesse ponto. Tá? Então eu quero fazer um produto escalar de F com o ds. Eu quero achar uma expressão para isso. O que é meu ds, gente? Aqui, ó, vou chamar de ds, só para manter coerência, né, com o que a gente já tinha escrito. O que é o meu ds, gente? É o meu deslocamento infinitesimal. Como eu estou caminhando no plano XY, o que é a forma matemática do deslocamento? ds no plano XY é o tanto que eu caminhei no eixo X vezes o unitário Y, mais o tanto que eu caminhei ao longo do eixo Y na direção J. Então, o meu deslocamento ds é dxi mais dyj. É um deslocamento infinitesimal no plano XY. Tá? Só que é o seguinte, o dx, nesse caso, o dx e o dy não são independentes entre si, porque as variáveis x e y, como eu estou caminhando em cima de uma parábola, a minha coordenada x e a minha coordenada y estão conectados entre si. Né? Essas variações, dx e dy, não são independentes. O dy está relacionado com o dx, porque eu estou caminhando ao longo da parábola. Né? E eu tenho uma conexão entre as duas variáveis, x e y. Tá? Então veja bem, como eu estou caminhando, eu estou trazendo essa partícula ao longo dessa parábola, qual que é a equação dela? Y igual a x ao quadrado. O que é a derivada? dy dx, nesse caso. dy dx é 2x. Então o que é o meu dy? Passo o dx para lá multiplicando. O meu dy é 2x dx. Então você vê que a variação dy, ou seja, o tanto que eu estou caminhando, o tanto que eu estou deslocando ao longo do eixo y, depende do dx. Né? Os dois diferenciais estão conectados entre si, o dy com o dx. Né? Então como é que fica, sabendo disso, como é que fica a fórmula do deslocamento ds? O meu ds vai ficar o seguinte, ds na forma vetorial, ele é dx unidades na direção i, vou manter do jeito que está, dx unidades na direção i, mais dyj, mas o meu dy depende do dx, daquela forma ali. O meu dy é 2x dx, então vai ficar 2x dx
2x dx na direção j. Então, essa é a forma matemática dos meus vetores ds. Meu vetor de deslocamento ao longo de uma parábola no plano xy tem aquela forma ali. Então, pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o produto escalar desse cara, que é a minha força F, com o ds. E aí eu vou fazer a integral. Tá? Passar para o lado de cá. Então, gente, é o seguinte, eu preciso do F escalar ds, né? Que é a forma geral. Então, vamos fazer F, força F, escalar ds. E aí depois a gente faz a integral. F escalar ds, ó, F é 2xi mais 3yj. Então, é 2xi, 2x na direção i, 2xi mais 3yj. Então, mais 3 vezes y na direção j. Ué, gente, mas olha só, eu não estou caminhando ao longo da parábola, então o meu y é x ao quadrado. Então, o tempo todo, ao longo do deslocamento, a minha coordenada y vale x ao quadrado, né? Porque eu estou caminhando com a partícula ao longo da parábola, né? Então, no lugar desse y aqui, ó, eu vou colocar o quê? X ao quadrado. Que eu quero o trabalho ao longo da parábola, né? Então, aqui, ó, 3yj vai ficar, na verdade, 3x ao quadrado na direção j, né? Esse x ao quadrado é a minha coordenada y, tá? Então, isso aqui é a minha força, é a força que está atuando na partícula ao longo da trajetória parabólica, né? Ao longo daquela parábola ali, escalar ds, que é aquela função toda ali, ó. Escalar ds. Quem que é o meu ds, gente? dxi, dx na direção i, mais, soma vetorial, 2x dx na direção j. 2x dx na direção j. Então, agora o que eu vou fazer? Vou fazer o produto escalar desse negócio, né? Como é que vai ser aqui, gente? Produto escalar é componente x desse cara vezes a componente x desse cara, mais componente y do primeiro com a componente y do segundo. Então, a componente x desse cara com a componente x desse cara vai ficar 2x dx. Mais componente y desse cara com a componente y desse cara. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. X ao quadrado vezes x, x ao cubo, dx. Então, isso implica que f escalar ds, vai ser 2x mais 6x ao cubo, 6x ao cubo dx. Então, eu quero integrar agora essa expressão desde x inicial até o x final. Você vê que tudo que envolvia y e dy, eu troquei por x, ou x ao quadrado, né? E por dx. Então, tudo que envolvia y e dy, eu ajeitei para a coordenada x, para poder fazer a integral agora, que eu vou fazer agora na última etapa, fazer a integral numa única variável, né? Porque as coordenadas y e x estão conectadas entre si nesse caso. Então, eu tenho que relacionar as duas.
fazer a integral numa variável só. Tá? Então aqui vai dar o seguinte, né? Isso implica que o trabalho total, né, o trabalho no processo AB, ou o trabalho, né, nesse deslocamento desde A até B, isso é igual a integral de 2x mais 6x ao cubo, 2x mais 6x ao cubo, dx, e eu estou integrando desde esse ponto até esse. A coordenada x desse ponto é 0, e a coordenada x desse ponto final aqui é 1. Então, a integral de um polinômio, né? Então, isso aqui vai ficar, o primeiro termo aqui, gente, ó, integral de 2x dx vai ficar 2x ao quadrado sobre 2, né? Eu vou quebrar essa integral aqui em duas, mais 6x à quarta sobre 4, né? Integral de x ao cubo é x à 4 sobre 4. E isso avaliado de 0 a 1. Então, como é que vai ficar o primeiro termo aqui? Ó? Que vai cancelar, né? Aqui, 4, aqui vai simplificar. 4 por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, o primeiro termo aqui vai ficar o x quadrado avaliado nesse intervalo vai ser 1, né? Vai ser 1 ao quadrado menos 0. Então, o primeiro termo aqui, ó, vai ficar 1. Mais 3 meios, mais, né? 3 meios de x à quarta avaliado nesse intervalo vai dar 1 também. Então, 1 mais 3 meios, isso aqui vai dar 5 meios. Vai dar 5 meios. Então, você vê que no fim das contas, né? Então, a unidade de trabalho é em joules, né? Então, se essa força aqui está em newtons, o trabalho dela vai dar 5 meios, né? Que isso aqui vai dar 2,5 joules. Né? Que a força é dada no sistema internacional, né? Já está em newtons, beleza? Então, 2,5 joules para trazer essa partícula daqui até aqui ao longo dessa trajetória no formato de uma parábola. Tá? Você vê que deu um trabalho positivo. Né? Então, essa força está favorecendo o movimento ao longo da trajetória. Tá legal? Aí, gente, no próximo vídeo, vou dedicar boa parte do vídeo 19 para demonstrar agora o teorema trabalho-energia para esse caso mais geral de forças tridimensionais variáveis. Né? A gente viu a demonstração do teorema trabalho-energia para força constante, depois para forças variáveis unidimensionais, e agora eu vou demonstrar no próximo vídeo para forças variáveis tridimensionais, bi ou tridimensionais, que é o caso mais geral. Tá? A gente faz isso no próximo vídeo.